Graça e paz, irmãos, que o Senhor esteja presente nessa noite, né? Já estamos quase noite de domingo, amém? Que Ele possa trazer presente. Então, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa vir acalmar, eles estão com o coração aflitos, que o Senhor possa ser o bálsamo, que o Senhor possa ser o nosso instrumento, né? De cura, de libertação, de direção, amém? Vamos continuar em Malaquias, eu vou falar um verso do capítulo 2, é o 17, e depois eu vou entrar no 3, que o meu começa assim: o dia do juízo de Deus. Ontem nós falamos sobre a questão de sacerdote, e eu abri o leque de que não é só sacerdotes, é qualquer um que está à frente da obra. E ele começa assim: enfadai ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisso que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada? Ou está o Deus, onde está o Deus do juízo? Então ele vira e fala assim: olha, vocês enfadam o Senhor com palavras e ainda perguntam onde vocês estão enfadando o Senhor? Nisso vocês dizeis: qualquer um que faz mal passa por bons olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. E ele responde: onde está o Deus do juízo? Então, o dia do juízo de Deus. A gente vai começar com isso. Onde está o Deus do juízo? Lembra, é uma frase que foi dita outro dia, ela é certa. Enquanto tivermos vida, Jesus é nosso advogado. Ao falecermos e sermos julgados, ele é nosso juiz. Então, enquanto ele estiver aqui, ele vai ser seu advogado, porque o inimigo da nossa alma está ao derredor, então ele vai ser advogado das nossas almas. Mas a partir do momento que ele te deu todas as chances, ele te mostrou o caminho, ele te direcionou, ele colocou pessoas para falar contigo, e você não deu atenção, é você e ele já não vai poder fazer mais nada. As nossas chances são em vida. Depois que o nosso corpo partir, não há mais nada a ser feito. Então tem gente que faz, que ora depois que os mortos foram. Não, Jesus dá chance em vida. Então aproveita e veja como que está a sua vida diante do Senhor, porque é hora de conserto. É hora de conserto, amém? E fala assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor do exército. Ele fala: antes da minha vinda, eu vou enviar um mensageiro, que vai preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, Senhor. Ao seu templo, Senhor. Quem que é o templo do Senhor? Eu e você. Então ele faz assim: olha, eu estou enviando um mensageiro, ele está preparando o caminho diante de mim, e de repente ao seu templo, que somos nós somos templos do Senhor, somos templo do Espírito Santo. Aqui não está falando de igreja, de placa de igreja, não está falando nada, está falando de mim e de você. A quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Que ele será como fogo do ouríveis e como sabão dos lavandeiros. Ele fala assim: vocês estão preparados para a vinda do Senhor? Vocês tanto querem encontrar com o Senhor, mas vocês vão suportar esse dia? Vocês vão subsistir a esse dia? Que ele será como fogo do ouríveis. Nossa, o ouríveis tem que ter um fogo muito, aquecido para, derreter
O ouro se derrete a uma temperatura altíssima, ou como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala, olha, eu vou voltar, e vou me assentar como oríveres. Vou sentar ali como fundidor, como um purificador de uma prata. E aqueles que são meus, eu purificarei com ouro, como ouro e como a prata. Então, ao Senhor será feita ofertas de justiça. Porém, ele, no dia do juízo, ele vai chegar e serei uma testemunha veloz, ele será veloz contra feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, que defrauda o diarista, a viúva e o órfão, o que pertence e o que pervertem o direito do estrangeiro. E não me temem. Tem aqui realmente, ele fala essa parte, porque ele está falando, Malaquias está falando sobre idolatria, sobre adultério, ele vem falando sobre isso. Então aqui ele fala, olha, o adúltero, o idólatra, os que juram falsamente, os que defraudam os diaristas, os que roubam os viúvos e os filhos, os órfãos, o que perverte, aqueles que colocou na tua mão. Deus coloca pessoas na tua mão para tu ajudar. Lembra que ele fala, eu estive nu e tu me vestiste, eu tive fome e me deste o que comer. Você tem feito isso, eu tenho feito isso. Eu tenho sido reta segundo o coração do Senhor. Eu tenho sido correta diante do coração do Senhor. É o que o Senhor está falando aqui. E a gente precisa ser correto. A gente precisa, porque no final ele abrange, ele fala que cita alguns pecados que todos podem ser perdoados, sim, se houver arrependimento antes da nossa alma se partir. Só que ele fala, e todos que não me temem. Então, quando não há temor no Senhor, você pode ter certeza, o Senhor fará justiça. E ele vai fazer justiça no dia do juízo, porque ele já mandou mensageiros na sua frente, na minha frente, para que a gente possa se consertar. E se a gente não se conserta, é por nosso próprio querer, nada mais. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube, Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e de compartilhar essa palavra. Toda palavra de Jesus tem que chegar àqueles que necessitam. Muitos às vezes não sabem nem ler, mas podem ouvir o áudio, né? Isso que a gente não tem uma vírgula tirada aqui não, viu? Nem colocada. A gente está só colocando o que o Senhor manda. E por isso que não existe revelação, não existe profecia, não é ao vivo. É para que a palavra seja uma palavra rima, como ela é, como que ela está escrita. Amém? Se você sentir no coração, compartilhe. Faça o ID do Senhor. Se Deus me permitir, eu estarei aqui com mais uma palavra rima. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom Adonai, uma noite de paz.